Olá pessoal, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais essa aula do nosso curso fechado. E hoje você vai aprender um pouquinho sobre meses do ano, isso mesmo. Só que como você já vem vendo aí nas aulas anteriores, de uma forma diferente. Então hoje você vai ver o passo a passo dos meses do ano. Então vai aparecer na sua tela aí o vídeo em língua de sinais, você vai ver ele todinho, depois volta aqui comigo e a gente começa a nossa aula, tudo bem? Então segue o vídeo aí para vocês. E aí, gostou desse vídeo? Gostou da aula? Vamos aprender sinais novos? Legal, né? Bom, então vamos começar. Aí ele fala, oi, tudo bem? Você sumiu. Então esse oi, tudo bem? A gente já aprendeu no primeiro contato com os surdos, lembram? Então oi, ele fez um oizinho assim, mas pode ser sim, fica a seu critério. O tudo bem, pode ser sim, tudo bem. Ou tudo bem com a mão só, tudo bem com as duas mãos. Fica a seu critério também, não tem problema nenhum. Tudo bem. Aí ele fez assim, você sumiu. Sumiu. O você aponta para a pessoa, né? Como se eu estivesse conversando com a pessoa, aponto para ela. E o sumiu, ponta dos dedos aqui. Aí você faz assim, ó. E puxa. Sumiu. Esse sinal aqui, tem que tomar um cuidado com ele. Por que tomar um cuidado? Ele é assim, sumiu. Se você fizer assim, vira alma penada. Viu o cuidado? Então, sumiu, alma penada. Sumiu, alma penada. Então, cuidado. Sumiu é só assim. Aí ele fala, você sumiu. Aí olha a resposta. Então, você vê, ele falou, ó. Oi, tudo bem? Aí ele fala, eu, mês passado, junho. Então, mês, sinal de passado a gente já viu nas aulas anteriores, né? Passado, mês. Toma cuidado com esse mês, porque se você fizer assim é banana. Isso, é banana. Então, ó, mês, letra A, essa configuração de mão, mês. Então, ele faz mês, junho. Como é que você lembra o sinal de junho? Lembra que junho, ele é relacionado àquela festa de São João, onde tem as fogueirinhas lá, assim, de madeira. É como se tivesse duas madeirinhas, duas madeirinhas, duas madeirinhas, duas madeirinhas. Então, junho. Só que em vez de ser aberto, é fechado, tá? É letra U. Então, junho. É esse movimento, junho. Algumas pessoas fazem assim também. Ó, junho. Particularmente, eu não vejo problema nenhum, junho. Eu já vi muitos surdos fazendo assim. Surdos de outros estados eu já vi fazendo assim. Ou assim. Em vez de ser reto, virar um pouquinho e fazer assim. Também pode ser feito, não tem problema nenhum. Tá bom? Aí ele continua. Médico internado. Então ele faz, ó, médico. Por que o sinal de médico é assim? Lembra quando ele bate assim, a perninha vai pra frente, ó, como se fosse um martelinho antigamente? Então é esse sinal, médico. Ou você pode virar essa mão e fazer assim, não tem problema nenhum também. Eu já vi pessoas fazendo assim, com essa configuração de mão, como se fossem as duas perninhas. Aí uma puxa e bate. Ou você vira e faz assim.
Não tem problema nenhum, pode ser feito também, tá? Médico. E ele faz assim, essa configuração de mão e essa outra mão em cima, como se fosse uma pessoa deitada. Isso é sinal de internado, também é um sinal de deitado. Como ele faz o sinal de médico antes, é relacionado a um local hospitalar. Então, deitado. Médico deitado, ele está internado. A resposta do outro é verdade. Viu a expressão dele? Verdade. Então, a expressão de susto, como se ele não soubesse, aquela informação fosse para ele assim na hora um susto. Ele ficou abismado com aquilo. Então, verdade, ele não precisou bater o verdade. Ele fez uma vez só. Verdade. E tem um verdade batendo, ou nesse quesito, nessa situação, só bateu uma vez, expressão facial. Ele deu intensidade ao sinal nessa hora. Continuando. Me avisou nada. Me avisou. Lembra da aula passada? Avisar. E eu expliquei um pouquinho do me avisar. Então, agora a gente está vendo me avisar aí, ó. Me avisar. Então, no diálogo, né, ele falou que estava internado, aí o outro vira e fala, me avisou, apontou para a pessoa. Então, esse aqui fala, esse aqui escuta. Eu avisar. Então, eu falei e o outro escutou. Virou, o outro falou e eu estou escutando. Me avisou. Então, me avisou nada. Por que ele usou esse sinal de nada? Talvez você pense assim, ainda não. Também é um sinal de ainda não. Ainda não. Você poderia ter usado me avisou nada? Poderia sim ter usado. Só que nessa hora o intérprete, ele quis usar que ele ainda não tinha avisado. Ou ninguém ainda tinha avisado para ele. Ou até aquele exato momento ele não tinha falado nada. Então ele pode usar esse sinal para esse contexto também. Então me avisou ainda não. Ou se alguém falar para você, fulano te falou qual o dia e o horário da festa? Aí você fala, me avisou ainda não. Pode ser usado isso aqui também para esse contexto. Então ele fala, me avisou nada. Aí ele continua. Aconteceu. Tem dois sinais de aconteceu. Tem esse sinal que o intérprete aqui usou, aconteceu. E tem esse sinal aqui, ó, aconteceu. Aí você me pergunta, Rodrigo, qual que é a diferença? Vou te explicar, é muito simples. Esse aconteceu pode ser um genérico, pode usar para qualquer coisa. Aconteceu. Vamos supor, você está andando na rua, começou a chover, a rua alagou. Aconteceu, a água subiu. Então, aconteceu. Aconteceu um desastre em algum lugar, uma calamidade em algum lugar. Você viu lá a televisão, aconteceu? Pode usar esse também. Ou, por exemplo, você pode falar assim que você chegou aos 40 anos. Aconteceu, idade já. Pode ser usado, não tem problema nenhum. Esse aconteceu aqui, ele é específico para coisa ruim. Só para coisa ruim. Para coisa boa, ele não é específico. Por exemplo, se eu virar e falar assim que eu ganhei uma casa, aí eu virar para a pessoa e falar assim, te avisei não? Aconteceu? Não aplica, porque se aconteceu é ruim. Então você vira e fala, te avisei não? Aconteceu? Então esse aconteceu pode ser usado para uma coisa boa. Aconteceu? Esse aconteceu só para coisa ruim. Lá, carro bateu, pessoa morre. Aconteceu. Entendeu? Ou, por exemplo, se você fala assim, fulano caiu, machucou o joelho. Acontece. É normal, não é um negócio diferente. Agora, fulano morreu de um acidente. Aí vai falar, deixa eu ver se aconteceu. Fulano bateu o carro. Então, aconteceu. Ok? Continuando. Aí ele fala, mês, maio, viajar, cair. Então ele visa para a pessoa, ó, mês, maio, viajar, cair. Então mês, lembrando que a gente já viu, maio. Ele fez mil. Algo que a gente chama na língua de sinais de datilologia rítmica. Então você faz rapidinho assim e dá para entender o sinal. 1000. Mas pode ser maio. Soletrado bonitinho, maio. Ou você pode fazer esse sinal aqui, ó. Maio. Não tem problema nenhum. Maio. Então ele falou mês, maio ou maio. Aí ele falou viajar. Então tem esse sinal de viajar aqui, ó. Encosta os dois L's e faz assim com o indicador. Viajar ou viajar. Você pode usar qualquer um desses três, tá?
Ele usou esse, viajar. Aí ele fez, caiu. Então ele estava em pé, né? Ele caiu, tomou uma queda, tomou um tropeção, escorregou. Então caiu. Aí depois que ele caiu, o que aconteceu? Vamos ver. Ombro quebrou. Hospital, internado, precisa. Viu? Então ele falou, caiu, né? Aí depois caiu ele, ombro, encostou no ombro, mostrou onde é que foi a fratura. Ombro, nariz, pescoço, cabeça. Você vai apontar onde foi. No caso dele, ombro. Aí ele fez ombro, quebrou, torceu. No caso ele fez assim, torceu o ombro, torceu. Quebrar ele teria feito isso. Ele, torceu o ombro. Então, ombro, torceu. Aí ele falou, hospital, internado, precisa. Então, hospital, é só lembrar que antigamente as enfermeiras, elas tinham um lencinho na cabeça, né, um chapéuzinho, e tinha uma cruz vermelha, bem na testa, assim, ó. Pesquisa aí depois na internet pra você ver. Bem na testa, assim, ó. Então, hospital, como se fosse a cruz vermelha na testa. Aí, de novo, ele deitado, lembrando aí do internado, né, hospital, internado, e o sinal de precisa. Lembrando que a configuração de A e esse movimento, precisa. Não é assim, isso aqui é cavalo, cavalgar, carroça, é isso aqui, ó. É precisa, nesse movimento. Não é assim. Isso aqui é dar, é possível, possibilidade, consegue, é esse sinal aqui. Precisa é esse movimento. Então presta atenção na hora de fazer ele, tá? Precisa. Continuando. Coitado, você passado, fevereiro. Então olha, coitado. Coitado. E apontou para a pessoa, né? Coitado. Esse sinal aqui é de coitado, que dó, tadinho, que pena, sinto muito. É tudo esse sinal quando você está com dó, que você é caridoso com a pessoa. Ai, sinto muito. Entendeu? É diferente do sinal de sinto muito. Esse sinal de sinto muito, ele é um sinal agressivo. Entendeu? Ele está ofendendo a pessoa. Por exemplo, a pessoa, ela te pediu alguma coisa, ou ela não conseguiu fazer algo, e vai falar pra você, fulano, eu não consegui fazer aquilo, você me desculpa. Aí você olha pra pessoa, sinto muito. Então, como você está querendo ser mais ríspido com a pessoa, sinto muito. Esse sinto muito, a gente realmente sentir a dor da pessoa. Então, você olha para a pessoa e fala, poxa, sinto muito, que pena, que dó, lamento. É esse sinal aqui, ok? Aí depois ele fala, vamos ver? Olha lá, viu? Ele falou, mês, fevereiro, vai, médico, coração. Então ele falou que no mês de fevereiro ele foi no médico de coração. Qual é o médico de coração? Cardiologista. Então você aprendeu aí uma profissão. Então, médico do coração, cardiologista. Aí ele fala, ó, mês, fevereiro, então letra F, balançando, dando um tchauzinho, fevereiro. Aí ele fala, foi médico, lembra que a gente já explicou esse sinal? Médico e coração. Esse coração, você pode usar essa configuração de mão, fazendo assim, coração. Ou você pode usar essa configuração de mão, fazendo assim, coração. Aí você me pergunta, Rodrigo, eu não posso fazer assim? Não. Esse coração é mais coração romântico. Você vê a pessoa, se apaixonou, assim, e faz esse coraçãozinho. Não aplica ao contexto. O contexto é coração literal. Então você pode fazer ou esse, ou esse. Então tu faz um dos dois. Tá bom? Continuando. A outra responde. Médico explicou o quê? Então ele falou, médico, de novo, sinal de médico, a gente já viu. Ele, tá vendo que ele não fez assim? Ele puxou o braço para o lado, explicou, então ele fez o médico aqui, suponhamos que o médico esteja aqui, ele fez médico e fez assim. Então puxou o sinal de explicar para o médico, explicar do médico para ele, não eu assim. Se ele fizesse assim, estava falando eu expliquei. O que eu expliquei? Não foi eu que expliquei, foi o médico. Então, se ele colocou médico aqui, ele puxa o sinal de explicar daqui para ele. Então, o médico, assim, explicou o quê? Então, o que ele falou? O que ele explicou? Qual foi a tese dele, né? Então, esse movimento que você faz diferente do sinal, você está colocando o sinal no lugar. São os lugares que o sinal pode ficar. Então, se eu fizer assim, é eu que explico. Se eu fizer assim, é a pessoa que está explicando. Se eu fizesse assim, é você que está me explicando. Então, posicionamento do sinal
para saber ali como você vai interpretá-lo depois. No caso aqui, médico explicou. E o que? É esse sinalzinho aqui, ó. Você fechou o dedinho e balança. O que? O que? E faz cara de pergunta. O que? Lembra que expressão facial é importante, tá? O que? Então, o médico, ele explicou o que? Aí ele continua falando, ó. Você, saúde. Esse, configuração de mão, saúde. Bem? Então, como é que tá a sua saúde? Você tá bem? Tá bom, saúde. Pode começar daqui para cá ou daqui para cá, com essa mão ou com essa mão. Tanto faz. Tá bom? Só lembrando um pouquinho, que eu havia esquecido do sinal de explicar, ele, o intérprete, está fazendo com o midinho, abrindo até o indicador. Assim. Vou fazer aqui para frente, assim, ó, para você ver melhor. Você pode ver outros surdos começando do indicador pro midinho. Ao contrário, eu vou explicar. Não está errado esse sinal, tá? Ele está certo, pode ser usado também. Porque no passado, o sinal de explicar, na verdade, ele era feito assim. É como se a pessoa fala assim, ó, vou falar isso aqui, depois isso, tá vendo? Tá explicando passo a passo? Então ele está fazendo isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó, isso aqui. Só que isso aqui é difícil fazer. Então muitos fazem assim, o contrário, a partir do mindinho, que é muito mais fácil fazer, né? Então, se alguém fizer o contrário, desse jeito, não tem problema nenhum, não vai estar errado. Ok? Bom, vamos lá. Aí ele fala, sim, eu bem. Então ele confirmou, né, que ele estava bem. Aí ele falou, sempre mês, fevereiro, a gente já viu como é que faz esses sinais, ó, mês, fevereiro. Aí ele continua, médico, vou. Então, ó, sempre, ou sempre, mês, fevereiro, médico, vou. Você poderia usar vou? Pode também. Você pode usar vou, esse sinal de ir, está se dirigindo ao médico? Pode também, não tem problema nenhum. Se quiser usar os sinais soletrados, vou, também não tem problema nenhum. Apesar de que esse sinal vou é um sinal mais de afirmação para uma pergunta. Então, se alguém te pergunta, você vai em tal festa? Vou. Você está afirmando, só com esse sinal, vou. É mais comum você ver isso dessa forma. Mas se nesse contexto você falar médico, eu vou, não tem problema nenhum, pode ser usado também. Ok? Continuando. Parabéns, importante. Você sumir por quê? Então ele fala parabéns, importante. Aí ele pergunta, você sumir por quê? Então parabéns é assim, é língua de sinais, porque esse parabéns aqui é mais para o ouvinte. Você bate palma para a pessoa. Então não tem como você usar esse parabéns aqui para o surdo. Aí você usa esse parabéns. O sinal de importante, alguns surdos, por exemplo, eles colocam o i de frente e faz assim, ou de lado e faz assim. Você vai ver ele de frente para cima, de lado para cima ou de trás para cima. O mais comum é esse importante aqui, ó. É o mais comum. Lembrando que tem que ter esse movimento, você subindo, e importante. Quanto mais expressão você coloca no sinal, mais intensidade o sinal fica. Com mais sentimentos você coloca no sinal. Então, se você fizesse, aí seria muito importante. No caso do intérprete, ele falou, parabéns, importante. Aí ele pergunta, você sumir por quê? Então, sumir, lembrando que se você fizer sumir assim, virar uma penada, então toma cuidado, encosta só as pontas do dedo e puxa. Sumir. E você sumir por quê? Lembrando que o porquê ele bate assim. A mão, ó, você consegue ver minha mão aqui? Você não pode virar assim não, para bater o porquê não. Isso aqui vira vingança. Então tem que ser assim e embaixo, ó, porquê. E só uma mão que movimenta. Isso aqui a gente chama de sinal dominante. Mas outro momento aí a gente explica um pouquinho sobre isso. Se você quiser pode pesquisar depois aí na internet. Então sinais dominantes. Então ó, só uma mão que bate, a outra fica parada. E é sempre a mão de cima que vai bater. Se você é canhoto, é a esquerda que bate. Se você é destro, a direita que bate. Tudo bem? Continuando. Obrigado. Eu, outubro, mês novembro. Então ele agradece, né? Obrigado simples, né? Se ele quisesse falar muito obrigado, ele usava as duas mãos.
Ou ele pode fazer muito obrigado assim, mas usar a expressão facial. Muito obrigado. Então ele faz muito obrigado ou obrigado. Aí ele faz 2 meses aí. Então ele faz o mês de outubro, que pode ser ou rodando ou balançando. Você vai ver dos 2 jeitos. Os 2 jeitos vão estar certos, não tem problema nenhum. Então, outubro ou outubro. Aí ele faz mês, sinal de mês. Lembrando que tem que ser só uma vez assim, ó, mês, do ladinho aqui, mês. Para você que é canhoto, mês. Para você que é destro, mês. Não pode fazer assim, senão vira banana, lembre-se disso. E ele faz o mês de novembro. Então, ó, novembro, letra N balançando, novembro. Se você vê esse sinal aqui, pode ser novembro, como também pode ser novela. É um sinal antigo para novela. É letra N fazendo assim, novela. Porque antes se usava novembro e novela. E dependendo do contexto, alguns surdos usavam-se para novembro também, mas é mais comum usar para novela. Hoje em dia, criou-se um sinal novo para novela, que é esse sinal assim, novela, que é como se fossem 2 pessoas se beijando. Dá muito beijo nas novelas, né? Aí, ó, novela. Mas se você vê algum surdo mais antigo, né? Surdos mais idosos, né? Das antigas, eles podem usar esse sinal para novela, não tem problema nenhum. Tudo bem? Continuando. Viajar, dezembro volta. Então ele faz viajar, então os 2 L's, aí você encosta um dedão no outro, na ponta, e balança o indicador assim, ó. Viajar, viajar. Não tem importância a direção. Se eu estou conversando com a pessoa aqui, fazer viajar assim, ou fazer viajar assim, dá no mesmo. Não importa para que direção você aponte o sinal de viajar. Você pode apontar, por exemplo, para o lado que você vai viajar. Estou conversando com a pessoa aqui, vou viajar para lá, vou viajar. Não tem problema nenhum também não, fica a seu critério de como você vai poder usar esse sinal. Você também vai ver variações dele. Acredito que você já conheça algumas, igual viajar ou viajar. Então você pode usar qualquer uma dessas também, não tem problema, o surdo vai entender. E é bom você saber variações diferentes. Independente do surdo aí que você tiver contato, ele possa usar uma delas. Tudo bem? Aí ele faz viajar, aí ele volta, volta. Então é um ganchinho. Lembra que o 5 é assim? É o ganchinho do X, ó, o ganchinho do X. Você faz a letra O, aí deita ela, fica como se fosse um copinho, e faz volta. Volta. Cuidado com esse sinal também. Por quê? Dependendo da palestra que você estiver vendo, dependendo do surdo que você estiver conversando, ou o tema da conversa, ele pode fazer esse sinal aqui, ó. Esse sinal é o sinal de ONU, Organização das Nações Unidas, ONU. É esse sinal aqui. Esse sinal também, se você fizer assim, eu e você assim, sócio. Isso mesmo, sócio. A gente tem uma sociedade e nós 2 somos afiliados a ela. Então, nós 2 assim, ó, sócio. Pode ser usado também, tá bom? Geralmente, o sinal de voltar, ele não é tão curtinho. Ele faz assim, ó, ele é mais aberto o sinal, ó, voltar. Então, ele fez voltar, dezembro. Então, letra C do alfabeto manual, você coloca aqui no queixo, dezembro. Lembrando também que esse sinal, dependendo do contexto, ele significa Natal. Então, dezembro ou Natal. Você pode usar para esses 2 modos, dependendo do que você esteja conversando. E a gente pode exatamente quando ele é fazer o sinal de só. Só. Então, quando você faz esse sinal uma vez, só. Agora, se você fizer assim, é cada um. Então, por exemplo, você está dando uma palestra, você está na sala de aula e você vai falar para cada um ali fazer alguma coisa, seja na palestra ou seja na sala de aula. Aí você pode falar, ó, cada um de vocês, atividade, cada um de vocês, preste atenção nessa palestra, cada um de vocês, imaginem, entendeu? Cada um. Então, ó, cada um, é esse sinal. Se você usar as 2 mãos, especial. Aí você joga um pouquinho para cima e faz assim, especial. Tudo bem? Mas ali ele só usou o só. Se ele quisesse também usar um só, não tem problema nenhum. Mas esse só aqui, ele é mais classificador. É um só, por exemplo, que um ouvinte que não sabe sinais usaria. Tá conversando com o surdo? Não, só. Tá bom. Entendeu? Na língua de sinais, só. Continuando. Você rico. Eu viajar mês de janeiro. Aí ele fala, você rico. Eu viajar mês de janeiro. Então, rico, você já conhece, né? Você. Se eu estou conversando com a pessoa aqui, você. Se eu estou conversando com você e aponto para o lado, é ele ou ela. Então, lembra dessa regionalidade e dessas direções dos sinais. Estou conversando com você, você.
Estou conversando com você, aponto para o lado, ele ou ela. Então ele falou, você rico, o sinal de rico. Aí talvez você está me vendo e falando assim, Rodrigo, mas eu conheço outro sinal de rico, eu conheço assim. Também é um sinal de rico. Esse sinal assim, ele é mais classificador. Ele está dando a ideia de que a pessoa tem muito dinheiro, por isso que a boca fica inflada de ar, né? Porque a pessoa tem muito dinheiro, parece estar transbordando de dinheiro, que não faz rico. Mas também tem esse sinal de rico aqui que você pode usar. Não é a letra C. Você faz a letra C, aí o dedão aqui você empurra para trás, ó. Tá vendo? Ele vai ficar de ladinho aqui, ó. E você bate. Rico. Aí ele fala, eu viajar mês janeiro. Então, a letra J do alfabeto manual, letra J, mas janeiro você vai balançar. Janeiro. Janeiro. Aí ele vai continuar falando, vamos ver? Ou julho, escolher um precisa. Então, ele deu uma viradinha, você viu? Ou, alguns ous podem ser usados assim. Ou, só cuidado com esse ou, porque ele também significa então. Isso mesmo. Então, se você está conversando numa palestra, você está interpretando uma palestra, que a pessoa vai falar assim, então, qual é a conclusão do assunto? Aí você faz. Isso aqui, ó, é o sinal de conclusão, entendeu? Fugir um pouquinho do contexto, né, gente? Só para aprender o sinal novo. Então, você entendeu, chegou à conclusão. Então, chegou à conclusão. Entendeu? Então, chegou à conclusão. Entendeu? Aí ele fala, eu escolher um só. Eu escolher um só. Então, escolher é como se fosse o bico de passarinho. Bico de passarinho. Aí você abre e faz assim, escolher. É como se você estivesse, por exemplo, com uma cesta de coisas aqui na sua frente. Você está com sua bolsinha aqui e está assim. Eu pegar esse para mim, esse para mim, esse para mim, esse para mim. Está escolhendo. Escolher. Um, normal, numeral, um. E só, a gente já viu, né? Só. Continuando. Rico, nada, dinheiro, guardar, ano que vem. Viu? Então ele fala, ó, rico, nada. Então, rico, essa configuração de mão, você bate ela aqui do lado, ó. Rico, rico, nada. É como se você estivesse com a bolinha de brigadeiro na mão e rodando assim, ó. Nada. Rico, nada. Aí, dinheiro, normal, né? Dinheiro, como a gente sempre usa, dinheiro. Guardar, guardar. Como é que você lembra desse sinal de guardar? Lembra do colchão? Simula que essa mão seja o colchão. Você está guardando o dinheiro debaixo do colchão, ó. Guardar o dinheiro. Então, dinheiro, guardar lá debaixo do colchão, tá lá dentro do colchão, tá? Guardar. Aí ele faz ano que vem. Quando o ano vai vir, como é o ano que está próximo de vir, então ele faz para frente, ó. Se fosse ano passado, ele ia rodar para trás. Mas como o ano ainda vai vir, para frente, ó. Ano que vem. Ano que vem. E esse que vem, você faz assim, ou pode fazer depois também, não tem problema nenhum, pode usar os dois. Então, ano que vem. Aí ele continua, olha só. Setembro, agosto, viajar. Então ele faz, ó, setembro, sinal de setembro. É como se fosse marcha, 7 de setembro, ó. Setembro. Ou agosto, tá? Letra A. Ele faz para cima e para baixo, ó. Agosto, agosto. Tá bem? Cuidado com esse sinal, que você pode ver ele rodando. Aí é saudade. Saudade é com A ou com S, tanto faz, tá? Então, agosto, para cima e para baixo. Tem alguns lugares que você vai fazer agosto, agosto. Tem alguns surdos, algumas regiões que usam esse sinal também, não tem problema nenhum, pode ser usado. Qualquer um dos dois vai ser entendido, não importa onde você esteja. Aí ele continua. Parabéns, ano que vem. Viu? Ele fala, parabéns, ano que vem. Aí ele começa lá, ó, abril. Então, parabéns, ano que vem, abril. Só lembrar de Tiradentes, ele dá aquela puxada assim, ó, abril. Ele morreu enforcado, então, abril. Tá bom? Não é por causa que ele tirou o dente, não. Ele morreu enforcado, então é só como se estivesse puxando aqui na forca. Tudo bem? Abril. Aí ele continua. Viajar, talvez, vou ver. Então, ó, viajar, talvez. Esse sinal pode ser de talvez ou pode ser sinal de às vezes também. Você pode usar ele como às vezes. Ou talvez ou às vezes. No caso aqui no contexto, é talvez.
Então ele vai viajar, ele não sabe qual é o mês que ele vai viajar, então talvez ele vai viajar. Aí ele completa com vou ver. Esse vou ver é que os ouvintes geralmente usam, os surdos aderiram esse sinal também para a língua de sinais, então ele se tornou um classificador no idioma. Então vou ver se vai dar certo, vou ver se vai dar para viajar, então vou ver. Aí ele continua, olha só. Ah, tá certo, agora embora precisa. Ele fala, tá certo, tudo bem, isso mesmo. É esse sinal aqui, ó. É diferente de isso aqui. Isso aqui, ó, certo, correto. Se você virou as pontas do dedo, justo. Viu como mudou? Então, certo, correto, virou as pontas dos dedos, justo. Isso aqui é isso mesmo. Então, se alguém, por exemplo, você sabia que fulano assim, você, isso aí. Está confirmando com a pessoa. Então, a mesma coisa que o intérprete aqui do lado fez. Ele, isso mesmo. Está confirmando ali com a pessoa. Aí ele fala, mas agora, embora. Ele usa o sinal de embora, ó. Lembra que a gente já explicou um pouquinho esse sinal? Você está grande aqui, que você está perto da pessoa. À medida que você se distancia, você vai diminuindo, vai indo embora. Então, ó, embora, aí ele fala, embora precisa. Lembra do sinal de precisa. Você tem que dobrar aqui, dobrar o pulso e fazer para cima e para baixo. Não é alternado, senão vira tambor. Tambor, viu? Então, ó, precisa. Tudo bem? Precisa. Continuando. Depois, conversa. Abraço. Então, ele fala, precisa. Aí, depois, conversa. Olha o sinal de conversar aqui, ó, conversa. Lembre que sinal de conversar, você usa esses 4 dedos juntinhos aqui, em cima do dorso dessa mão, conversa. Para quem é canhoto, conversa. Se você for usar a letra M, conversar, até pode. Só que cuidado se você usar o M, porque se você fizer assim, virou marrom. Então, muito cuidado com o movimento. Tem que ser um movimento certinho. Então, rodou, conversar. Fez assim com a letra M, marrom. Então, cuidado. Aí, talvez você me pergunte, Rodrigo, mas eu conheço conversar assim. Também é um sinal de conversar. Mas eu, particularmente, não uso esse sinal quando eu estou falando de surdos conversando. Porque surdos não verbalizam. Eles não são orais. Tem alguns que são oralizados, então eles conseguem conversar falando. Mas só a grande maioria não. Então, se eu falar assim, passa a ideia de que eu estou falando verbalmente para outra pessoa que também está falando comigo, usando a voz para se comunicar. E esse sinal, ao meu ver, não vai cair muito bem para o surdo. Geralmente eu uso assim, surdo 2 conversando. Eu uso esse sinal assim, conversando ou conversando. Eu acho melhor, eu acho que encaixa melhor no contexto e você dá também prioridade às pessoas que estão conversando, que no caso são 2 surdos. Se fosse 2 ouvintes, conversando. Não tem problema nenhum. Tem o sinal, por exemplo, de falar, que alguns usam, eu já vi alguns usarem. 2 pessoas estavam falando. Eu também não uso, elas estavam conversando. Esse falar é igual, eu estou falando para vocês, estou usando minha voz para falar? Estou falando. Então, eu geralmente uso esse sinal para quem é ouvinte que fala. Então, se eu vou falar com um surdo, que um ouvinte falou algo para mim, eu falo assim, não, foi ele que falou. Porque ele usou a voz, né? Se for um surdo, não, foi ele que me explicou. Foi ele que sinalizou para mim. Entendeu a diferença? Mas, assim, é particularmente o que eu uso. Eu já vi outras pessoas usando de outra forma, então fica a seu critério. Ou usa assim, ou usa assim. Usa o que você achar melhor. Tudo bem? Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado dessa aula do passo a passo dos meses do ano. Espero que você tenha também aprendido sinais novos. E não esqueçam, próxima aula é a aula prática. É a aula onde você vai treinar tudo aquilo que você aprendeu hoje. E não se esqueçam de continuar fazendo os exercícios. Tudo bem? Bom, um grande abraço para vocês. Te espero na próxima aula.